exames detalhados das contas... O Tribunal de Contas da União recomendou por unanimidade a rejeição das contas da presidente Dilma. Ela foi acusada de afrontar a lei de responsabilidade fiscal e de cometer 15 irregularidades envolvendo 106 bilhões de reais. O que acontece agora? Quais são as consequências dessa decisão do tribunal? O que levou a isso? Estão aqui o procurador de contas do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, citado durante o julgamento várias vezes como uma pessoa que ajudou a mostrar os erros nas contas. E Manuel Messias Peixinho, doutor em Direito Constitucional, membro do Instituto dos Advogados do Brasil e professor da PUC do Rio de Janeiro. Então, eu queria ver com vocês dois os dois aspectos, né? O aspecto constitucional, aspecto jurídico e o aspecto das contas públicas. Júlio, você já esteve aqui logo no começo toda essa discussão, mostrando os vários equívocos que tinham sido cometidos durante o ano passado pelo governo. Como é que você avaliou o que aconteceu no tribunal? Eu fiquei muito satisfeito com a decisão ontem, foi uma decisão unânime do tribunal, que à medida que o processo foi avançando e o governo foi trazendo seus argumentos e a unidade técnica foi examinando, aprofundando e mostrando aos ministros a realidade dos números, das condutas, foi ficando mais clara a gravidade das falhas cometidas pelo governo, das irregularidades. Você está dizendo que os prazos dados a mais acabaram consolidando essa convicção entre os ministros que foi levado para a área técnica. Quanto mais debate houve, mais a verdade se tornou cristalina e nítida para todos os ministros que teriam que apreciar as contas. E o trabalho da unidade técnica foi maravilhoso, um trabalho extenso. Todos os argumentos do governo foram examinados um a um. O parecer do Ministério Público, do nosso procurador-geral, doutor Paulo Bugarim, foi completo, também um parecer longo, que examinou cada argumento e concluiu também pela rejeição das contas de 2014. Então eu vejo como assim, um grande passo que o tribunal deu para o enforcement da lei de responsabilidade fiscal, para mostrar para a sociedade brasileira que essa lei é importante, que ela é para valer e que estão sujeitas a essa lei todas as autoridades públicas, da mais elevada, presidente da República, aos prefeitos dos municípios menores. Então, governadores, prefeitos, presidente da República sofrem as sanções da lei de responsabilidade fiscal e a sociedade conta com um órgão que tem a estrutura e a coragem de fazer esse enfrentamento, porque não é banal, não é algo trivial propor a rejeição das contas de um presidente da República. E do ponto de vista jurídico, como é que você vê isso, doutor Manuel? Bom, em primeiro lugar, é preciso afirmar que a decisão do Tribunal de Contas da União é uma decisão histórica. A lei de responsabilidade fiscal é do ano de 2000, né? Houve práticas anteriores de pedaladas, né, em governos anteriores. Talvez não com a mesma... A lei anteriores ao governo Dilma. Ao governo Dilma, né? Mas não com esta, efetivamente, gravidade. Houve sempre formas de que essas irregularidades fossem sanadas. Mas, a partir deste julgamento, eu acho que o Tribunal de Contas da União, mas não o Tribunal de Contas da União somente, eu acho que o Estado de Direito manda um recado muito contundente, não só para a União, né, mas para todos os estados e municípios. É preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E parece mas o argumento do governo, se você está dizendo que teve pedaladas antes, o argumento do governo foi exatamente esse. O governo falou assim, está considerando irregular o que era considerado normal antes. Você acha que houve isso? Então o governo tem razão? Não. O governo não tem razão. Absolutamente o governo tem razão. Os fatos, o fato de ter havido pedalada, irregularidade anteriormente, não justifica
os fatos cometidos no ano de 2014. O governo tinha ciência da lei de responsabilidade fiscal, já tinha sido, inclusive, advertido pelo próprio Tribunal de Contas dessas medidas. Mas o que eu quero dizer que é importante é que agora há uma decisão muito consistente do Tribunal de Contas, que não haverá espaço nem para pedaladas de pequena monta, nem para grandes pedaladas. Entendi isso. Agora, o que ficou no ar, e eu queria que você explicasse a sua visão, se houve pedaladas antes ou se só a presidente Dilma foi punida. Isso que foi classificado popularmente como pedaladas que foram identificadas nas contas de 2014, começaram a ocorrer apenas a partir do segundo semestre de 2013. O que o governo disse que também foram pedaladas que aconteciam desde 2002, eram pequenos saldos negativos em contas do governo com bancos públicos, dentro da normal relação contratual que o Tesouro tem com esses bancos. Então, se o governo tem que pagar 500 milhões de benefícios e eventualmente pagou 505, porque os beneficiários foram lá sacar e superaram um pouco a estimativa, a Caixa, por exemplo, paga, comunica ao Tesouro e o Tesouro imediatamente repõe esses 5 milhões que a Caixa pagou a mais. Isso é uma operação que leva no máximo 48 horas. Então isso aí não caracteriza uma pedalada, não? O que se chamou de pedalada nessas contas é algo completamente diferente. Foi o governo não mandar os 500 milhões e dizer para a Caixa, por favor, pague, que eu vou pagar quando eu puder, porque agora eu estou preocupado em pegar esses 500 milhões e fazer outras despesas do meu interesse. E isso é frontalmente, nitidamente, com todas as letras, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero pedir um gráfico que foi mostrado ontem pelo relator. Ele mostrou isso, e aí explicando para quem está nos ouvindo o que é esse gráfico. Isso é 2004 para cá, isso é o saldo do governo com a Caixa Econômica Federal, aí que vocês estão vendo que fica ligeiramente positivo, ligeiramente negativo ao longo do tempo. A partir de 2013, ele fica bem negativo, em 2014 chega no nível muito baixo. Queria que você explicasse, então, Júlio. Então, veja, Miro, o gráfico mostra bem que os momentos anteriores a 2013, que o saldo fica negativo, são mínimos e esporádicos. A partir do meio de 2013, o governo passa a usar sistematicamente a Caixa para se financiar. E em 2014 faz isso de uma forma brutal, um saldo negativo ali alcançando quase 6 bilhões de reais negativos. Então, imagine uma instituição financeira ter que suportar este ônus não previsto de carregar 6 bilhões de reais como numa espécie de cheque especial para o governo federal. Isso mostra então, o abuso isso aí mostra aquela coisa, quer dizer, o que é relação contratual normal, que o governo alegou. É isso que aconteceu antes de 2013. O que é anormal? É o que aconteceu em 2013 e principalmente em 2014. Com certeza, absoluta. Porque a lei estabelece que você não pode ter... pegar empréstimos junto aos bancos públicos, mas depois diz que não pode, principalmente em ano eleitoral, quer dizer, é uma reiteração. Esse quadro mostra um desequilíbrio absoluto nas contas do governo e um uso indevido de recursos públicos que são vedados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso e pela boa gestão, digamos assim, da administração pública, sem dúvida. Agora, você acha que o que vai acontecer no Congresso? Bem, eu queria reafirmar que essa decisão do Tribunal de Contas, ela transcende a qualquer avaliação do Congresso Nacional. Porque há uma diferença no direito constitucional entre legalidade, digamos assim, e legitimidade. As leis, elas são criadas, não são observadas. Essas pedaladas, em maior ou menor grau, são cometidas pelos estados que compõem a federação. E o tribunal dá um recado contundente e histórico, que não mais suportará estas medidas. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a decisão do Tribunal de Contas é uma decisão administrativa, digamos assim.
ela não é uma decisão jurisdicional. Ela depende da avaliação do Congresso Nacional. Então, o TCU encaminhará ao Congresso Nacional a comissão competente, mista, vai elaborar um parecer que poderá confirmar a ilegalidade da prática ou simplesmente poderá simplesmente rejeitar, considerar que não houve essas pedaladas fiscais, estas irregularidades. E a partir daí, Miriam, vai depender do Congresso, do colegiado, do Congresso Nacional. A partir da decisão do ministro Fux, essa decisão deve ser tomada em conjunto pelas duas casas, da Câmara e do Senado, que é dirigida pelo senador Renan Calheiros. Com esta decisão, só há uma consequência jurídica se as contas forem rejeitadas. A presidente não pode mais se candidatar a cargo. Fica inelegível. Eletivo. Esta é uma consequência tecnicamente jurídica. Então, acaba justamente aí. Aí o outro ponto, sim, é como os juristas e o Congresso Nacional vai interpretar para um possível pedido de impeachment. A gente fala muito das pedaladas, todo mundo entendeu, é mais fácil de entender. Eles pegaram lá, ficaram no cheque, o governo ficou no cheque especial com os bancos, portanto é uma operação de crédito. Mas isso, até o relator colocou que isso aí representa 40 bilhões, envolve ao todo 40 bilhões, mas que todas as irregularidades das 15 chegaram a 106 bilhões, envolvendo operações de 106 bilhões. Eu queria que você falasse de uma ou outra irregularidade, foram 15, uma ou outra que você acha mais importante ser entendida para quem assim, precisa saber que a lei foi desrespeitada. Eu vou destacar as 4 principais, que formam um conjunto harmônico dentro de um plano de maquiagem das contas públicas, segundo o entendimento do Ministério Público de Contas. O governo começa 2014 fraudando o decreto de programação financeira e de contingenciamento, com informações oficiais que ele recebeu do Ministério do Trabalho e do Emprego sobre frustração de receita do FAT e sobre necessidade de suplementação de despesas para o seguro-desemprego, de 9 bilhões a suplementação e 5 bilhões a frustração, ele já teria que, em fevereiro de 2014, ter feito o contingenciamento 14 bilhões de reais maior do que ele fez. Ele teria que ter bloqueado despesas não obrigatórias, porque as obrigatórias ele não pode bloquear. Então ele teria que escolher alguma despesa não obrigatória para bloquear. Poderia ser o FIES, poderia ser o investimento, poderia ser o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, enfim. Despesas que, evidentemente, têm um impacto junto à sociedade, os beneficiários desses programas sociais. Não bloqueando, essas despesas ficaram livres para ser executadas, quando deveriam ter sido bloqueadas por força da lei. A pedalada fiscal é a parte financeira deste plano. Como eu vou executar essa despesa? Não basta ter o orçamento livre, eu tenho que ter o dinheiro, efetivamente. Como eu não tinha o dinheiro, eu uso o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES para essas finalidades. E esse dinheiro que eu teria que mandar para esses bancos, eu uso então para pagar esses programas. A terceira irregularidade grave é a edição de decretos da Lavra da Presidente da República, no fim do exercício, de abertura de créditos adicionais. Decretos que só poderiam ter sido abertos por lei. Então, ela usurpa uma competência do Congresso Nacional. Entendi. E é uma das funções principais do Congresso Nacional a discussão da despesa pública. Onde que a sociedade quer colocar dinheiro para qual despesa? Então, emitir esses decretos e bypassar essa necessidade de lei é uma outra irregularidade gravíssima. E compondo fechando esse quadro de graves irregularidades, tem a omissão do Banco Central em contabilizar as pedaladas fiscais como dívida pública. Então, deixaram de ser contabilizados na dívida líquida do setor público 40 bilhões de reais. Com isso, parecia, ao longo do ano, que o governo estava caminhando para o cumprimento da meta.
quando, na verdade, se eles tivessem contabilizado a dívida, o resultado fiscal teria evidenciado um descumprimento da meta. Então, a omissão do Banco Central permitiu a maquiagem final dos números públicos. Manuel, como é que você viu essa explicação que ele deu? Ele contou cada uma contou 4 das irregularidades que o governo cometeu na administração orçamentária no ano passado. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso que ele falou. Eu entendo que as observações foram muito bem feitas, né? Eu acho que estão todas corretas. Apenas faria algumas ressalvas. A primeira, que é defendida pelo governo, é que houve uma necessidade desses empréstimos, da utilização deste cheque especial, para que os assinantes entendam, para pagamento de programas sociais inadiáveis. Eles fizeram isso, inclusive, na nota que eles divulgaram ontem, eles argumentaram que era para pagar Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Enfim, Minha Casa Minha Vida também, em outros precedentes, os governos anteriores também utilizaram o seguro-desemprego, enfim, entre outros programas. Esta é a defesa, efetivamente, do governo. Na questão apenas divirjo do decreto presidencial que autoriza, porque há precedentes, né, no direito brasileiro da utilização de decreto presidencial para abertura de novos créditos, independente da autorização do parlamento. Então, tecnicamente, o decreto presidencial vem substituindo este estado de legalidade. Eu não estou dizendo que eu concordo com esta medida, mas tem sido prática de outros governos, principalmente na mora do legislativo, da demora do legislativo, a utilização de decretos presidenciais para tentar a alocação de recursos onde não existe, onde o parlamento simplesmente fica silente por questões políticas, embates ideológicos, ausência de um consenso majoritário. Júlio, Marcelo, o que você acha desse argumento do governo, divulgado inclusive na nota, que ele disse que ele contou aqui, de que o dinheiro era para pagar programas sociais e por isso que foi feita essa operação dessa forma? Eu considero uma falácia, né? Primeiro, esses programas sociais são meritórios e devem ser implementados à medida em que haja sustentação financeira para tal. A gente verifica que isso acontece exatamente em 2014, que é um ano eleitoral. Em 2011 e 2012, os programas sociais eram necessários da mesma forma, a população estava carente da mesma forma. Foram executados da mesma forma? Foram executados no montante dos recursos disponíveis, né? E não houve nenhum problema de pedalada em 2011 e 2012. Então, a gente percebe nitidamente uma intenção do governo de turbinar essas despesas no ano eleitoral. Basta dizer que o FIES, em 2013, tinha 5 bilhões de dotação e em 2014 pulou para 12 bilhões. Da onde se tiram 7 bilhões assim, se não for com um estratagema como esse? E em 2015 a dotação caiu para menos da metade. Né? Quantos estudantes começaram o seu curso superior e em 2015 não conseguiram renovar o financiamento? Quantos estudantes foram para o exterior no Ciências Sem Fronteira e a partir de janeiro ficaram sem receber a bolsa? Então, isso é uma prática irresponsável que não pode ser admitida assim, porque é um programa social, tudo se justifica. Né? Muito pelo contrário, se é um programa social, tem que ter mais responsabilidade ainda na sua implementação. Tem que ser sustentado. Tem que ser sustentado porque nós estamos cuidando da vida das pessoas. É cruel eu acenar com financiamento estudantil e no ano seguinte eu retirar. É cruel mandar um jovem carente para o exterior e depois não mandar a bolsa para ele sobreviver lá no exterior, longe da sua família. Então, assim, eu acho esse argumento absolutamente falacioso. A questão dos decretos, muito importante, que o professor Manuel falou, é preciso dizer o seguinte: há situações em que é possível a edição de um decreto sem necessidade de lei.
Mas não foi o que aconteceu em 2014. Que situação seria que ele poderia editar sem a lei? Se estivesse havendo um excesso de arrecadação e aquele crédito adicional não alterasse o atingimento da meta fiscal. Então, havendo excesso, eu posso gastar e eu não vou comprometer a meta fiscal. Neste caso de 2014, a arrecadação estava em queda. A abertura do crédito adicional só pode ser implementada mediante endividamento público. E a lei de diretrizes orçamentárias é muito clara, dizendo que, neste caso, só mediante um projeto de lei, só uma autorização legislativa prévia, poderia autorizar o governo a fazer isso. A mora do Congresso jamais pode ser invocada como autorizativa do governo usurpar a competência do Congresso. Tá certo. Júlio Marcelo, procurador de contas do Tribunal de Contas da União, Manuel Messias Peixinho, professor e doutor em Direito Constitucional. Foi um prazer ter vocês dois aqui. A lei de responsabilidade fiscal foi trabalhosa, custou muito ao país, garantiu a estabilidade econômica, o plano real e a organização das contas públicas. Ela é importante para a continuidade do país. Então, o momento em que o Tribunal de Contas da União diz que ela é para valer, é importante.